Olá! Muito mais do que uma data no calendário, a independência do Brasil foi um marco histórico que exige uma reflexão mais profunda, contando um pouco mais sobre os antecedentes que culminaram nesse episódio. Para uma análise histórica e atualizada, o Legislativo do Futuro realiza uma série sobre o bicentenário da independência do Brasil. Hoje nós temos o prazer de receber de forma remota a mestre e doutora em História Social, Cecília Helena de Sales Oliveira, professora titular no Museu Paulista, o Museu do Ipiranga. E aqui com a gente eu recebo o Rodrigo Garcia, que é jornalista da revista A Partes, aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Professora Cecília, que prazer tê-la com a gente. Muito obrigada. Eu quero agradecer enormemente a oportunidade de poder participar do programa e espero poder contribuir. Agradeço muito, quero saudar o Rodrigo, vai ser ótima a nossa conversa. Sem dúvida alguma, Rodrigo. Obrigada por estar com a gente também. Eu que agradeço, é importantíssimo falar de um assunto como esse, a independência, o processo de independência do Brasil. Até porque eu mesma vou estar aprendendo muito aqui, porque na minha época de escola, o que era contado não era o que a gente sabe nos dias de hoje, né? Porque muitas pesquisas foram realizadas, né? Então, a gente teria que começar falando que oficialmente a independência foi declarada em 7 de setembro de 1822. Contudo, os eventos históricos são fruto de lutas e atuações de bastidores que antecedem o fato em si, que é o Grito do Ipiranga. E para a gente começar, então, a falar um pouquinho dessas reflexões deste evento, qual seria, então, qual foi, não é mesmo, o momento em que podemos dizer que a independência começou a ser gestada? Qual seria esse momento, professora Cecília, na sua opinião, no seu conhecimento? Bem, você tem toda a razão ao dizer que o 7 de setembro é um marco, mas não quer dizer que a independência tenha acontecido em 7 de setembro. 7 de setembro é uma data simbólica de um processo muito mais complexo, né? Então, existem, eu acredito que pelo menos três momentos em que nós podemos apontar para o debate político aonde a separação entre o Reino do Brasil e o Reino de Portugal apareceram de uma maneira muito clara. Em primeiro lugar, 1815, quando da elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal, isso causou uma celeuma, uma controvérsia muito grande, tanto na Europa, em Portugal, quanto aqui, e o governo de Dom João teve que tomar uma série de medidas correlatas a isso. Um segundo momento seria a Revolução de 1817, em Pernambuco, que mostrou a emergência de projetos políticos muito diferentes daqueles que a corte no Rio de Janeiro defendia, e nós vamos ver que os projetos de Pernambuco, que apareceram em Pernambuco, espelhavam reivindicações de setores sociais radicados praticamente em todo o território da então América Portuguesa, e, finalmente, a Revolução de 1820 em Portugal. Então, são episódios de um processo mais amplo, né, de inserção da América Portuguesa no mundo liberal, no mundo das revoluções liberais que estavam acontecendo tanto na Europa quanto no restante da América. Então, veja que o processo de independência nosso, ele não se circunscreve a uma questão entre Brasil e Portugal, é muito mais amplo do que isso. Que interessante, não é, Rodrigo? Eu acho que assim é impossível a gente falar de independência, né, sem citar o Dia do Fico, né? E você, através do seu artigo, né, da sua reportagem na revista Partes, você traça um panorama sobre tudo isso. Sim, exato. A Câmara sempre acompanhou o processo de independência, que eu costumo dizer que foi um processo, não foi um dia, não foi um ato, foi um processo. E quando o parlamento português, as cortes portuguesas, mandam Dom Pedro de Alcântara, príncipe regente, voltar para Portugal, a Câmara diz, Pedro, o príncipe regente, o que o senhor precisar, conte conosco, a Câmara está do seu lado. Poucas semanas depois desse ato, teve o dia do fico, com Dom Pedro dizendo, não, não vou, os brasileiros querem que eu fique.
Então, para provar que a Câmara participava muito, a Câmara de São Aham. Paulo participava muito do processo de independência. Muito interessante isso, não é, professora Cecília? Agora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho do seu interesse, não é, por esse tema da independência, né? Como que a senhora começou a se aprofundar mais com relação a tudo isso, né? O que chamou mais atenção ao longo do tempo? Olha, eu comecei a estudar o processo de independência há muito tempo atrás. Uhum. Praticamente quando eu terminei a graduação na Universidade de São Paulo, eu comecei os meus estudos de pós-graduação e já me dirigi para esse período da história do Brasil, porque o que me interessava e continua me interessando muito é a produção da imprensa do período, né? Eu estudo muito imprensa, quer dizer, os vários veículos de imprensa que circulavam naquele momento e que tiveram uma atuação muito grande no debate político, no espelhamento das posições políticas de vários segmentos sociais, e a partir daí, então, eu me aprofundei nessa temática. Agora, quando eu ingressei no Museu do Ipiranga, Museu Paulista, né? O nome é Museu Paulista, mas todo mundo conhece como Museu do Ipiranga, em função do lugar onde ele está, do significado que tem o edifício onde está o museu, né? Ficou Então, quando eu marcado, né, ingressei, professora? pois é, sem dúvida. E quando eu ingressei no Museu Paulista, eu me vi diante de uma outra faceta dos estudos relativos à independência, que é o modo como a memória histórica, até hoje, né, conserva determinadas imagens, determinados episódios, determinados protagonistas, como se isso fosse a independência. Quer dizer, eu comecei a me debruçar sobre a memória da independência que está no museu, primeiro no museu, e depois comecei a perceber que essa memória está incrustada, está enraizada em inúmeros outros veículos de comunicação e monumentos, enfim, essa memória faz parte da cultura nacional. Então, é muito interessante observar como o tema da independência, ele é tão importante porque ele é um tema da política, né? Ele é um tema vinculado ao modo como nós nos formamos como nação. Então, o tema da independência tem um peso enorme na nossa formação histórica e na memória sobre a nação brasileira e sobre a sociedade brasileira, a cultura brasileira. Isso acontece em todos os países, né? Mas no caso do Brasil é muito particular, né? Porque existe uma discrepância, isso é incrível, existe uma grande diferença entre o que nós estudamos atualmente sobre a independência e o que a memória da independência nos traz. Mas é a memória que agrega os vários setores da sociedade, né? É a cultura que é a argamassa a partir da qual nós nos sentimos fazendo parte de um conjunto, não é? Então, é por aí que eu vou. Aliás, é muito bonito, né, Rodrigo, ouvir a Sim, professora Cecília falando, porque ela fala com uma paixão sobre o sim. tema, é muito lindo ouvir, né, as explicações. Sim, eu concordo. Eu também eu gosto muito de qualquer processo histórico, e a independência, que é tão presente aqui em São Paulo, é muito bom. E especificamente a professora trabalha no Museu do Ipiranga. Eu vou no Popular, no Museu do No Museu do Ipiranga. Ipiranga. E a Câmara teve uma participação na criação do museu. Poucos anos depois, a Câmara já pensava em fazer um monumento. Alguns vereadores de São Paulo foram para lá. E a gente, às vezes, esquece que há séculos atrás, aquilo era muito longe, era como se fosse um ermo. Então, os vereadores terem ido pessoalmente lá para decidir o local é um fato de que os vereadores continuavam prestigiando o processo da independência. Tudo era muito difícil na época, né? A Sim. locomoção, você de um lugar ao outro, né? Não é como hoje, né, professora Cecília? Você pega uma estrada, uma rodovia pavimentada e está tudo certo, né? Você tem razão. Agora, o Rodrigo, ele traz um aspecto que muitas pessoas acabam esquecendo, que é a importância das câmaras municipais, não só no processo de independência e depois no movimento de definição da monarquia constitucional,
Mas o fato das câmaras serem espaços de representação popular, quer dizer, desde o período colonial, as câmaras eram importantes nessa direção. As câmaras regulavam a vida das pessoas, mas também eram espaços onde existia o exercício do direito de representação. Não é representação constitucional, não é liberdade política, nada disso, mas é o direito de representação, quer dizer, as pessoas iam na Câmara se queixar. E as câmaras tinham a oportunidade até de escrever para o rei e dizer, olha, a cidade de São Paulo está descontente com o seu governador, com o governador da capitania, com uma série de questões, incluindo as estradas. E nesse ponto, realmente, as pessoas, era difícil a locomoção, vamos dizer assim, se comparado com hoje, óbvio. Mas aqui em São Paulo, havia a calçada do Lorena, que no final do século XVIII já estava toda pavimentada. E é incrível, mas há registros na Câmara Municipal, e eu acho que o Rodrigo sabe disso, deve pesquisar bastante na Câmara, há registros de que as viagens para Santos podiam ser feitas à noite, porque os escravos iam levando os lampiões, as lamparinas, e como havia um calçamento numa grande faixa da estrada, era possível fazer a viagem noturna. Isso acontecia também em outros lugares, quer dizer, há registros interessantíssimos de viajantes estrangeiros que chegaram na época do Dom João e que diziam que eles viajavam à noite pelas praias, pelas estradas, para não pegar o calor do dia. Então, nós às vezes fazemos uma imagem um pouco assim, pobrinha, né? Pobrezinha daquele momento, mas não, dentro daquela possibilidade material das coisas, né? As pessoas criavam condições para circular e para conversar e para fazer negócios e trocar ideias políticas. Realmente é um ponto a ser ressaltado, né, Rodrigo? Porque são questões que a gente não faz ideia, né? A gente imagina que tudo era muito mais difícil, né, naquela época. Mas eles sempre encontravam um meio, né, um mecanismo para tentar se comunicar, para resolver o problema e para levar adiante naquilo que eles acreditavam, né? Sim, aqui na Câmara de São Paulo se discutia tudo referente à cidade. Não, é bom lembrar que não tinha prefeito, não tinha justiça, era a Câmara que resolvia. Teve períodos que a Câmara funcionou, eu não sei se em cima ou embaixo, mas do lado da cadeia pública. Ou seja, já julgava e se fosse condenado, já ficava preso. Então, realmente é uma importância muito grande e o melhor de tudo é que tudo isso está registrado. As atas da Câmara são documentos importantíssimos para se estudar a cidade de São Paulo e, consequentemente, da província, do país. Então, e aproveitando, professora Cecília, muitas vezes, né, quando a gente vai estudar esse período, a impressão que se tem, né, é de que foram feitas muitas negociações, né, entre as elites, deixando até um pouco de lado o papel da população nesse processo. Eu gostaria realmente que a senhora desse uma ideia para a gente se as vozes populares foram silenciadas ou se realmente esse assunto não movimentou mesmo as camadas populares. Então, Elis, você tem razão. A gente aprende que as camadas populares não participaram, mas é a memória que ficou da independência, que ficou muito concentrada em torno de Dom Pedro, do José Bonifácio, de alguns membros das camadas mais ricas da sociedade. É essa memória que acaba gerando um apagamento. Mas as manifestações em torno do FICO, como já lembrou o Rodrigo, em torno do Dom Pedro, da permanência do Dom Pedro, em torno da Assembleia Constituinte, da convocação dos deputados, isso tudo reunia inúmeros segmentos da sociedade. Até porque o processo de separação de Portugal atingiu a sociedade inteira. Quer dizer, imagine só, né? O período colonial, os vínculos com Portugal, a inserção da América Portuguesa no âmbito do Império Português, que tinha várias partes, né, no mundo,
havia domínios portugueses na Ásia, na África, domínios fundamentais do ponto de vista do tráfico de escravizados, enfim. Então, imagine essa situação, imagine a vinda da corte e já uma mudança no tocante às legislações e tudo, mas imagine a tradição desses vínculos e depois esses vínculos vão ser substituídos por outra situação completamente diferente. Ora, isso atinge a vida das pessoas, porque atinge comércio, atinge câmbio, juros, empréstimos, recursos, circulação de mercadorias, de pessoas. Então, a vida das pessoas estava envolvida. E eu diria que nós aprendemos a faceta da independência, que é uma faceta muito restrita a quem efetivamente tinha poder, mas isso não quer dizer que, através das câmaras e através da imprensa, através de manifestações de rua, através das tropas nas ruas, a população, no geral, de pequenos e médios produtores, ou mesmo de homens livres e libertos, e mulheres livres e libertas, não tenha se manifestado. Eu acho que não. Eu acho que ele é um movimento muito pujante. A gente imagina que em outros lugares houve essa manifestação, essa participação, mas aqui também houve. Porque quem era analfabeto acompanhava a leitura pública dos documentos, dos manifestos, da imprensa nas ruas. Isso era muito comum. Então, há uma parte da nossa história que ainda precisa ser bastante investigada e que a memória histórica não trouxe até nós. A professora Cecília dá uma verdadeira aula aqui para a gente hoje, Rodrigo. Mas nós vamos agora fazer um rápido intervalo, porque daqui a pouquinho o programa Legislativo do Futuro volta a falar sobre esse importante marco histórico, a independência do Brasil. Até já. Você que está acompanhando o programa Legislativo do Futuro sabe que pode encontrar outros programas na nossa playlist do YouTube. Basta acessar o QR Code que aparece aí na tela. Estamos de volta com o primeiro programa da série Reflexões sobre o Bicentenário da Independência do Brasil. Está com a gente, de maneira remota, a mestre e doutora em História Social, Cecília Helena de Sales Oliveira, professora titular no Museu Paulista, que nós conhecemos como Museu do Ipiranga. E aqui com a gente o Rodrigo Garcia, que é jornalista da revista A Partes, aqui da Câmara Municipal de São Paulo, e que faz um lindo trabalho contando como que a Câmara Municipal participou, né, também desse processo da independência do Brasil. Vamos retomar, então, essa nossa conversa, porque assunto não falta, não é mesmo, professora? A senhora poderia contar para a gente se a Imperatriz Maria Leopoldina e se o José Bonifácio tiveram realmente papel no grito? Eu acho que essa é uma curiosidade geral, né? Sem dúvida, não é? Porque, principalmente, quando a gente entra no Museu do Ipiranga e a gente se depara, né, com o quadro do Pedro Américo e os retratos do José Bonifácio, da Princesa Leopoldina e de outros protagonistas, a gente fica, assim, um pouco encantado com as telas, né, pela beleza das telas, não é verdade? E aí a gente começa a pensar se, efetivamente, eles tiveram uma participação tão decisiva. Eu diria assim, eu acho que o José Bonifácio, ele é uma figura muito controversa, né? Porque ele se formou no antigo regime, ele, durante muitos anos, a maior parte da vida, funcionário metropolitano, do governo português mesmo, né? E ele chegou no Brasil de volta muito próximo quando os movimentos políticos estavam muito avançados. Ele voltou para Santos em 1819. E Dona Leopoldina é uma figura muito especial. Primeiro, porque ela foi formada mesmo para ser uma rainha, né? Ela era filha do Francisco I, quer dizer, era cunhada do Napoleão Bonaparte, então ela realmente fazia parte, assim, da nobreza mais sofisticada da Europa, né? E ela veio para o Brasil
se encantou com Dom Pedro, né? Ela se apaixonou realmente pelo marido, mas ela era uma mulher muito instruída. Então, ela tinha também uma atuação, ela, de formação, ela era uma pessoa que tinha acesso aos diplomatas, né? Ela tinha uma postura de rainha, né? Ela foi preparada para isso, até mais do que Dom Pedro, né? Então, claro que ela teve uma atuação no sentido de conversar muito com o pai dela, conversar muito com o governo austríaco, porque nós vamos lembrar que a Áustria era um império, mas um império conservador, né? E as independências americanas eram vistas como revoluções muito assim liberais, né? Muito revolucionárias no sentido de quebrar as estruturas do antigo regime. Então, ela teve um papel de acomodar um pouco as demandas, principalmente do governo austríaco, e, nesse sentido, ela teve uma aproximação com José Bonifácio, que também era um conservador. Quer dizer, a despeito do José Bonifácio contribuir para a separação entre Brasil e Portugal, o vínculo dele com Dom Pedro e a monarquia era um vínculo muito estreito. Tanto que ele foi muito criticado, né, pelos revolucionários das províncias do Brasil, especialmente no norte, no nordeste, mas também no Rio de Janeiro. Quer dizer, então, eles contribuíram cada qual a seu modo, mas eu acredito que o movimento reuniu forças políticas muito amplas e também muito abrangentes do ponto de vista do território, entende? Então, a gente pensa que a independência foi alguma coisa assim, que aconteceu no Rio de Janeiro e tal. Não! As populações em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, e em toda a região do Rio da Prata, porque naquela época uma parte do Rio da Prata pertencia ao Reino do Brasil, tudo isso estava envolvido e havia interesses de toda sorte, como havia interesses também dos ingleses, dos norte-americanos. Então, veja que é um movimento muito complexo, né? A gente não aprende assim, a gente aprende de uma maneira muito restrita, né? E também aprende de uma maneira restrita a atuação das câmaras, como mencionou o Rodrigo. Então, eu acredito que ainda há muito a pesquisar, ainda há muito a gente conhecer desse momento e dessas figuras, né? Que são todas elas muito cativantes, né? Então, Rodrigo, você que fez uma ampla pesquisa até para poder construir essa reportagem na revista Partes, né? Pesquisou, enfim, muitas fontes, né, para poder trazer, né, para essa revista algumas particularidades desse momento, né? A gente estava falando há pouco com a professora Cecília sobre a tela. Essa tela, ela é emblemática, né? Ela marca ali né? Eu acho que uma cena que ficou eternizada mesmo, Sim. né? O que você traria para a gente de curiosidades daquilo que você pesquisou e que você incluiu nessa reportagem? Não, a tela se tornou o retrato, a fotografia, a tela de Pedro Américo se tornou o retrato oficial da independência, como se fosse um retrato Exato, tirado na hora. Só que ela foi pintada Sim. décadas depois e por encomenda. Uhum. É uma tela belíssima. Agora, de verdade histórica ali, tem quase nada. Mas não deixa de ser bonito e não deixa de ser importante, porque se tornou o símbolo da independência. E ela já foi retratada, reconstruída, analisada, satirizada muitas vezes. Isso é muito importante. Ela foi reproduzida aqui na Câmara mesmo. Nós temos um alto relevo feito baseado na tela, que é muito bonita. E só completando sobre José Bonifácio, a Câmara reconhece a importância dele, tanto que criou a medalha José Bonifácio para os maçons que se destacam na cidade. É verdade. Agora, eu acho que uma questão que fica, a senhora já falou ali aqui no nosso bloco anterior do programa, né, sobre que na ocasião, na época, se encontravam mecanismos para se locomover, né? Enfim, para ir atrás da informação, para se comunicar e tudo mais. Mas acho que uma questão que gera curiosidade é se realmente, quando a gente tem, né, a proclamação da independência, porque a gente sabe que nós estamos falando de Brasil. O Brasil tem um terreno imenso, né?
locais distantes e tal. Como é que a senhora acha que chegou a informação nos vários pontos, né? Ou seja, chegou rápido, demorou um pouco? Como foi isso? Por exemplo, a proclamação aconteceu e, de repente, sei lá, no Sul só ficou sabendo disso 3 meses depois. Explica pra gente isso, existe algum registro disso? Existem muitos registros. Você tem toda a razão. A distância temporal entre os acontecimentos ou melhor, a distância entre a notícia dos acontecimentos era grande. Então, imagine só, né? O que acontecia em Portugal demorava mais ou menos 40 dias para ser conhecido no Rio de Janeiro, né? Porque até a preparação dos documentos oficiais, então demorava mais ou menos isso. Claro que havia uma navegação muito constante, né, entre as várias partes aqui do Atlântico Sul e com a Europa e com Londres, mas demorava mesmo, quer dizer, demorava 15 dias para as notícias chegarem do Rio de Janeiro a São Paulo, do Rio de Janeiro a Vila Rica ou ao sul de Minas, então demorava. E é muito interessante observar como, em função disso, até de uma maneira assim bastante perspicaz, o governo do Dom Pedro tomava as medidas com certa rapidez para que depois, em razão do tempo que a resposta ia demorar, quando a resposta chegava, já não tinha mais como voltar atrás, né? Então, era uma maneira também de você ir costurando apoios, costurando, vamos dizer, a participação de segmentos sociais importantes de Minas Gerais e de São Paulo na consolidação desse governo. Então, as resistências existiam, mas elas também demoravam a se manifestar. Agora, esse movimento acontecia em todo lugar, quer dizer, em todas as partes do mundo havia essa dificuldade da notícia chegar, porque os mecanismos eram semelhantes. Isso é muito distante, né? Está muito distante daquilo que a gente vê hoje, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: hoje nós temos as situações em tempo real, mas naquele momento a gente tem que pensar nessa temporalidade que era muito mais lenta e como isso contribuiu ou impediu que determinados movimentos políticos se consolidassem, né? Você tem toda a razão. Havia uma dificuldade de tempo nas comunicações, né? Então, os navios demoravam, a comunicação pelas estradas também demorava, acabei de dizer, né? 15 dias mais ou menos, né? Vamos lembrar, né? Dom Pedro saiu do Rio de Janeiro, demorou 14 dias para chegar em São Paulo, porque ele veio rapidamente, quer dizer, ele foi trocando os cavalos no meio do caminho para chegar. Mas, tradicionalmente, se demorava pelo Paraíba 15 dias. Então, era um tempo, né, diferente. A vivência do tempo era outra, né? Mas, às vezes, a demora contribuía para que as decisões se consolidassem. Tá certo. Olha, o assunto é inesgotável e, assim, o tema é bastante curioso. A gente, nossa, teria muito ainda que falar sobre a independência, mas deu para a gente dar uma pincelada aqui desse evento tão importante para a história do nosso país. O nosso tempo chegou ao final. Eu agradeço, portanto, a participação da mestre e doutora em História Social, Cecília Helena de Sales Oliveira, a professora titular no Museu Paulista. Agradeço também a presença do jornalista Rodrigo Garcia, da revista Partes, aqui da Câmara Municipal de São Paulo. E agradeço especialmente você que nos acompanhou até aqui. E para conhecer todo o conteúdo digital produzido pela Rede Câmara São Paulo, é só você se inscrever no nosso canal do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.